Estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech e eu quero contar para vocês que o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Vem ali do município de Pinhão, nessa noite gostosa, se preparando para cair a temperatura, mas está uma temperatura amena, né? Eu converso então hoje com o Pai Nil. Eu chamo de Pai Nil porque ele é pai de santo, ele é professor, é doutorando, bem, pesquisador, né? Escritor e mais uma série de coisas, mas quem vai nos falar sobre tudo isso é ele. Seja bem-vindo, Pai Nil, sinta-se à vontade. Muito obrigado, eu acho assim que essa recepção tua é muito calorosa. E eu acho assim que não acho, eu tenho certeza disso, que não só as tuas palavras, mas o ambiente que você preparou para que isso acontecesse, ele é muito que mais acolhedor, principalmente para mim que dou muito valor ao que é natural, sabe? Então, eu estou me sentindo assim, muito à vontade, né? Acredito que assim como se eu estivesse em minha casa mesmo, sabe? Nossa, que bom. Ele está falando sobre isso porque você está acostumado e acostumada a me ver entrevistar no estúdio, né? Aquele ambiente mais técnico. E hoje não, hoje justamente por receber um pai de santo, um guardião da natureza, a gente pode dizer assim também, né? Então a gente preparou um lugar especial aqui na Morada da Lua, que quem me conhece sabe que é o meu solo sagrado, é onde eu moro, né? Nós estamos aqui na Cabana do Lago. Então, numa noite maravilhosa, a lua está saindo da lua cheia. Aí eu não sei qual lua que veio depois. Mas ela está majestosa, está majestosa. Bom, pai, eu queria primeiro conversar com você sobre a tua origem. Você nasceu no Pinhão, vive lá, como que é a tua vida? Então, eu me sinto extremamente pinhauense. Eu cheguei ao Pinhão com menos de um ano de vida. Eu nasci em Inácio Martins, não conheço essa cidade, né? Pertinho Bem também pertinho, daqui. mas eu não faz divisa, mas eu não conheço, né? Então, eu cheguei com menos de um ano, cheguei por volta dos 6, 7 meses de vida, né? Eu cheguei em Pinhão e nunca mais saí de Pinhão, né? Para residir em outro lugar, morar em outro lugar, trabalhar em outro lugar, nunca. Eu concluí todos os meus estudos até o ensino médio em Pinhão. Meus primeiros trabalhos foram em Pinhão, né? A minha infância foi em Pinhão, a juventude em Pinhão. Tudo que eu fiz na vida, até uma certa idade, ela está relacionada a Pinhão. Então, eu me sinto pinhauense, né? E decoração, às vezes as pessoas falam um pouquinho que Pinhão não é um lugar muito bom para se viver. Tipo, eu brigo, sabe? Porque Pinhão, para mim, é o lugar de se viver. Eu já tive a Eu acho que oportunidade de ir assim, para outros lugares, mas Pinhão é minha terra. eu acho que assim, as pessoas falam porque não conhecem. Porque às vezes é porque a cidade é pequena, porque a cidade tem alguns rótulos, né? Mas quem faz o lugar onde você mora é você, quem faz o teu ambiente é você, né? E é uma questão até de gratidão pela terra que você não nasceu, mas que te acolheu, né? Eu acho que acolhimento nos dias de hoje e sempre é tudo, né? Sim, é tudo mesmo. E eu me sinto acolhido em Pinhão e acredito que o final dos meus tempos será em Pinhão. Eu acho assim, pela pessoa que você é, né? Descendência negra, família humilde, posso dizer isso, né? Homossexual, pai de santo, morando no Pinhão. Então, eu acho assim que você deu a volta por cima, que a terra Pinhão te acolheu realmente e te aceitou como você é, né? Eu vejo assim, sabe, a questão, vamos pegar assim, a questão da homossexualidade, né? Eu me declarei, vamos dizer assim, homossexual no tempo que o Pinhão ainda tinha uma tradição muito machista, né? Mas eu digo para você assim que eu nunca sofri em Pinhão, quem sabe isso que eu gosto de estar lá, eu nunca sofri um preconceito assim, onde eu fui humilhado, onde as pessoas denegriram a minha imagem, sabe? Pinhão é um lugar assim que sempre eu fui respeitado. Mas eu acredito que as pessoas de Pinhão me deram esse respeito, que primeiramente eu me dei esse Conquistou, respeito, sabe? justamente. Eu fui conquistando esse respeito, mas por tentar valorizar a minha pessoa.
né? Porque eu não preciso ser homossexual, ou bissexual, ou heterossexual para perder ou ganhar respeito. Então vai muito de suas condutas, né? Então eu acredito que as minhas condutas, sempre trabalhando, sempre estudando, sempre, como diz você, de família humilde, mas respeitando essas convivências, essas relações familiares, com os meus valores familiares, eu fui conquistando um espaço que eu também poderia ter um espaço maior e poderia ser aceito. Então, eu digo assim que Pinhão, as famílias pinhoenses me aceitam como uma pessoa dito normal, porque todo mundo é normal, Todo né? mundo é normal e todo mundo é louco, né? Eu Sim, todo adoro mundo é ser louca. louco. Temos que Eu ter um pouco de amo. loucura e um pouco de lucidez, Temos. né? Se a gente não tiver um pouco de loucura no mundo em que a gente vive, a gente não Não sobrevive. sobrevive. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre a loucura e a lucidez. Sim. Né? Mas eu vejo assim, essa conquista que você diz, né, que você teve, acho que o maior exemplo é que você é professor respeitado, é colégio público. Sim. Então eu fiz o meu concurso como professor em 1990, bem precisamente em 1º de abril foi quando eu fui contratado. Né? E aí foi muito difícil para mim, porque naquele momento que eu fui assumir minha vaga, o secretário de Educação falou assim, ó, por você ser homem, né, do sexo masculino, a gente vai mandar você trabalhar no interior. Né? E eu fui para o interior. Só que eu fui numa escola antiga, multisseriada, lá eu tinha que trabalhar com as 4 séries dentro de uma única sala, e ainda tinha que fazer a merenda e limpar a Meu sala. Deus. Né? Mas aquilo foi, a princípio me assustou muito, mas foi tão grandioso para mim, porque eu já tinha uma certa paixão pela educação, e aí eu descobri o meu norte, minha praia, minha vida, sabe? Porque eu amei aquelas crianças e aquele lugar, sabe? Então para mim foi muito gratificante. Quando eu tive que sair dessa escola do interior, depois de 5, 6 anos, a comunidade fez um protesto para mim não sair, mas a escola Olha que estava fechando, legal. sabe? A escola estava fechando por condição do próprio prédio, era uma sala pequenininha de madeira, já estava, né, bem precário. E aí eles estavam fazendo uma questão de nuclearizar as escolas e foi fechada a escola. Mas eu me senti tão feliz de saber que as pessoas queriam que eu estivesse lá, né? E mesmo estando lá naquela forma, numa cidade, num lugarzinho do interior de Pinhão, que também é interior, as pessoas não estavam preocupadas com a minha homossexualidade, com a minha sexualidade. Eles estavam preocupados com o que eu era capaz de ensinar aquelas crianças. E automaticamente o que aquelas crianças acabavam ensinando a mim, sabe? Então isso foi muito gratificante, é a história assim que realmente eu me emociono, sabe? Porque é uma história, foram 22 crianças com as quais eu comecei esse trabalho do professor, que me ensinaram a ver a vida por um outro viés, né? Quem sabe com mais amor. Né? Eu via todas aquelas dificuldades e todas as facilidades também, e as alegrias que eles encontravam em tão poucas coisas, e eu aprendi a ver a vida por um outro viés, sabe? E é um viés de ser mais feliz e acreditar que tudo é possível. Nossa, isso aí é lindo, né? E quando você fala que as pessoas, né, as crianças, os pais, deixaram que a pessoa, o ser humano Nil, ficasse acima de qualquer outra coisa, é como a gente vê como, principalmente os adultos, né? Principalmente os adultos, esse lance de rotular as pessoas. Não, porque você é preto, porque você é branco, porque você é isso, porque você é aquilo. Sabe que uma vez eu lembro de uma novela que a Globo trouxe já faz algum tempo, e eu não lembro se era novela ou era minissérie, o que é, e que tinha... o casal começou a se corresponder por... não lembro se era, ainda era bem no começo da internet, e aí marcaram o encontro, né? E quando a menina era uma menina branca, patricinha, e quando ela se deparou com a pessoa que ela foi conhecer, ele era um negro, maravilhoso. Era um negro, né? E ela não estava à vontade. Daí ele pegou e falou assim, mas por que você está no meio da conversa, lá no meio da noite já, por que você não está se sentindo à vontade? E ela disse assim, por que você não me falou que você é negro? E ele olhou para ela e falou assim, mas você também não me disse que você é branca. Então, são esses rótulos que a gente costuma, a sociedade, né, costuma colocar nas pessoas e que acaba engolindo o ser humano. Então, é essa volta por cima que a gente, enquanto pessoa, tem que entender, tem que dar e tem que ter empatia, né? Você tocou numa coisa muito importante, que é a questão da Globo, que consegue uma audiência enorme dentro do Brasil e fora do Brasil.
E as pessoas sempre estão dizendo alguma frase, já escuto entre Face, Instagram e outros meios de comunicação. A Globo não citou isso, a Globo não diz isso, como se a Globo estivesse escondendo alguma coisa. Mas já percebeu que a Globo foi a única que protagonizou um beijo homossexual? Sim, homossexual. A Globo foi a única emissora que trouxe para as nossas casas questões que o negro tem um certo valor, mesmo que tiveram em uma questão de escravidão, mas era uma verdade, né? Então nem tudo que a Globo prega é ruim. Algumas pessoas assim, eu não assisto mais a Globo, mas sabe tudo que a Globo passa, né? Com certeza. E eu acho assim que não a Globo, mas como a SBT, como todas as outras emissoras, elas tinham que mostrar essas questões porque é questão do Brasil, é questão de vida, né? Se você influencia de alguma forma, você tem a obrigação de você abordar aquele assunto, porque você sabe que você vai formar opinião. Sim. Né? Você vai jogar, você não vai dar uma pílula para o teu telespectador, para o teu seguidor, seja lá a denominação que tiver, você não vai dar uma pílula pronta como uma drágia para ele engolir. Pelo contrário, você tem que fazer ele digerir. E eu acho assim que a gente tem que assistir a Globo, eu tinha isso, sabe? Não vou assistir tal. Eu falei, mas peraí, eu sou uma comunicadora. Como que eu vou comunicar sem ver o que está sendo falado em várias coisas? Então, aí eu passei. Então, eu era bitolada, eu só assistia jornal. Então, o que acontecia? Meu marido chegava, gravava todos os jornais da noite. E eu assistia a todos para ver, até para você ter uma formação crítica de que forma que as tendências, né? De que forma que tal meio dá, tal esse é a mesma notícia, né? Mas daí eu comecei a ampliar o meu horizonte. Então eu assisto novela assim porque tem temas que estão sendo debatidos, que estão sendo necessários, né? Aí vai depender da maneira como se mostra. Mas você tem que assistir, você tem que ver para você tirar a tua conclusão. Mas recuperando a nossa história, né? A gente vai conversando, o diálogo vai abrindo caminhos, né? E a gente vai embora, tem que pegar e vamos recuperar. Né? Como você faz doutorado? Sim. Como que surgiu a ideia? Você é professor? Qual a disciplina que você leciona? Como que houve essa escolha? Então, eu primeiro digo assim que eu fui professor de galinheiro, né? Porque quando eu era criança, eu tinha muito essa questão. Eu queria ser professor desde criança, né? E eu não podia muito brincar, eu tinha uma saúde muito fragilizada, meu pai não deixava muito brincar. E eu dava aula para as galinhas, sabe? Eu mesmo construí o meu quadro, eu mesmo pegava... Minha mãe trabalhava em escola, eu trazia os giz da escola, os restos de giz, ela limpava as salas, e eu escrevia e fazia com que essas galinhas fossem meus alunos, né? Então, era uma coisa que era uma brincadeira, mas era um sonho meu. E aí eu fui, né? Em questão profissional, eu rolei tora, eu fiz pilha de lâminas, eu fiz muitas coisas até chegar nessa questão de ser professor. Mas eu nunca desisti desse sonho, né? E assim eu fui indo, trabalhando nessa questão, até que fiz concurso, passei. Eu era professor leigo, não tinha nem magistério na época, nós estava fazendo ensino fundamental, médio, né? Médio. Na época era o 2º grau, né? E aí eu fiz magistério e tal, fui para faculdade, fiz um curso, 5 anos, um curso que eu não gostei, parei, fui para arte, que é a minha paixão, né? Gosto de arte, depois fui para pedagogia. Mas o meu sonho era que o meu pai tinha muito essa questão de ter um filho doutor, né? E era também a minha vontade. Mas o meu pai tinha ideia que doutor era médico ou advogado, que eles não são nem doutores, né? Não. Mas para a cabeça do meu pai, naquele conhecimento dele, tinha que ser médico ou advogado, né? E quando eu comecei a pesquisar tudo isso, eu vi que eles não eram doutor, né? Era um curso, né? Era uma especialização, era uma profissão, mas não doutor. E eu queria ser doutor de verdade, né? E aí eu fui buscando isso. O doutorado foi muito difícil para mim, como o mestrado foi difícil para mim, porque as condições eu tinha que trabalhar, não podia dar esse tempo para essas pesquisas, para essas investigações, mas eu não desisti do meu sonho, né? E aí eu fui e dei a cara, e quando eu fui fazer prova, e quando eu mandei projeto, cada vez que aparecia lá que eu estava classificado para alguma coisa, eu vibrava de alegria, porque eu via meu pai dizendo, eu sempre escutava essa frase na minha cabeça, eu quero um filho doutor, né? E mesmo que ele não esteja aqui, eu estou dando para o meu pai, onde ele estiver, esse doutorado. Ai, que legal. Sabe? É como se, é meu e teu, eu digo para ele. Eu acho que a minha mãe não sonhou com esse doutorado, por mais que ela vibre com as minhas conquistas, mas o meu pai sonhava com isso, né? E ele dizia assim,
queria muito ter um filho doutor. Escutei muitas vezes isso, né? E eu era totalmente diferente. Eu não fui o cara que jogava futebol, que ele gostava. Eu não fui aquele que deu muitos netos, porque casou com uma mulher. Mas eu estou te dando esse doutorado, sabe? Que não deixa de ser um filho, Que né? não deixa de ser um filho. Um filho que eu gestei e gerei no coração, sabe? E é um neto que eu dou para ele, sabe? Independente do lugar que ele esteja, né? Então, o doutorado, para mim, é um sonho meu e um presente para meu pai. Nossa, Sabe? que lindo. E você está fazendo em que área? Eu fiz um mestrado na área de educação, mas a minha linha de pesquisa é mais voltada para as religiões, né? Eu fixei essa linha de pesquisa como mestre em educação, mas com uma linha de pesquisa mais na Umbanda, que é o minha praia, meu norte, minha vida, minhas raízes, né? E quando eu ia para o doutorado, eu ia seguir a mesma linha, né? Só que o meu orientador, que era o único da Unicentro, ele mudou-se de universidade. E agora, né? que eu, Que eu aí eu faço? fiz uma nova classificação, pensei, mas eu tenho uma grande paixão pelas tecnologias, sabe, na educação. Já em 2017, antes de toda a questão da pandemia, eu já trabalhava celular com as crianças em sala de aula, fiz projetos, essas questões. Muitos meus colegas diziam que eu era louco, né, fazer isso. E aí eu coloquei minha pesquisa lá, meu projeto, e eu fui escolhido, fui Nossa, que aprovado, legal. né? E eu tive a sorte, assim, de ser aprovado com uma orientadora que é muito mais que uma orientadora, é uma amiga, sabe? Ela é uma pessoa extremamente, diria assim para você, quase que da minha família, quem sabe de outras vidas, que eu acredito muito nisso, Sim. que é a professora Jamile Santinello. Eu tenho um carinho muito especial para a professora Jamile, porque ela, mesmo antes, mesmo estando no doutorado, ela já me chamava para pesquisa, sabe? Eu conheci ela no curso de graduação e ela rejeitou, eu não passei no mestrado com ela, né? Tipo, eu rejeitei entre aspas, mas eu não passei com ela. No doutorado também fiz uma classificação com ela, não passei. E depois, uma segunda, eu acabei, né, sendo aprovado. Mas ela é muito mais que uma orientadora para mim, sabe? Tipo, é minha companheira, a gente escreve junto, a gente vai dialogando sobre a pesquisa. É através dela que eu fui para Portugal, fiquei 7 dias lá defendendo essa pesquisa, conhecendo o país também. E aí, para mim, ir para Portugal, sair da Da opinião, um opinião. cara que começou a relatório, de repente está lá em Portugal, numa universidade, defendendo uma pesquisa, Nossa. é mais que um presente para o meu pai, acho que é um presente para mim também, né? Então, e não para aí, né? Porque a minha professora, a minha orientadora, ela quer que a gente expanda essa pesquisa, que a gente leve isso para a Espanha, para outros lugares, e acredito que, como diz ela, mesmo que você termine o doutorado agora comigo, a gente vai para outros países levar essa pesquisa. E ela sempre está divulgando a minha pesquisa. Em contrapartida, o meu orientador do mestrado também divulga. São duas linhas que eu tenho uma grande paixão, mas tive a sorte de ter dois orientadores que foram meus parceiros, sabe? Que lindo. E me diz uma coisa, quando nasceu Pai Nil? O Pai Nil nasceu numa fuga, na verdade, porque primeiro nasceu um Nil umbandista, né? Eu fugia de casa, na verdade, assim, entre aspas, fugindo, mas escondido, né? Sim. É uma prima do meu pai que me levou para isso, desde muito novo, 15, 16 anos. Eu fui indo, eu desenvolvi um único terreiro aqui em Guarapuava, da saudosa Mãe Negra, né? Já falecida. E eu escrevi a minha tese, eu dediquei a ela, né? Escrevi um livro para ela também, dediquei minha tese como um livro para ela, né? Dentro do terreiro dela, falando da ritualidade dela, né? E ela sempre dizia para mim assim: você não é para ser meu filho, você é para ser pai. Ela sempre dizia isso. E aí, cara, eu pensava assim, pinhão, umbanda, Meu né? Deus. Mas eu pensei assim, se eu venci a homossexualidade, se eu ganhei respeito com isso, eu vou ter Encarar. essa cara, essa coragem, né? Há mais de 30 anos dentro da Umbanda, é o meu momento, né? E aí eu criei esse terreiro junto com a ajuda do meu amigo, Ricardo, que é mais que um amigo, é um companheiro, um sonhador comigo. Ele já vinha com essas raízes de Xanxerê, que ele trazia essas raízes da espiritualidade mais aguçada nele, da Umbanda. E a gente junto foi criando esse terreiro. Então esse terreiro não é um terreiro especificamente meu, é um sonho nosso, sabe? Meu, da Lauriane, minha irmã, do Ricardo,
Acho que nós três fomos que sonhamos mais com o terreiro. O Marquinho era meu companheiro, mas ele silenciava no momento, né? Tipo, ele sabia que eu tinha que enfrentar tipo, quem sabe, alguns preconceitos, né? Então, eu acho que ele tinha um ato de me proteger. Ele aceitava, estava comigo, mas não me dava assim, muito incentivo de eu ir, né? Mas mesmo eu acreditava, eu tinha essa certeza que mesmo eu tomando na cara da pior forma, ele estaria comigo, porque ele é muito meu parceiro. Então, Vocês estão juntos há quanto tempo? nós estamos, já vai para ser 17 anos que nós estamos juntos, né? E com filho, né? Com o filho. E isso também que me dá um grande prazer, porque Pinhão, eu sou, quem sabe, eu e o meu amigo Juvenal, que não posso esquecer dele nunca, nós somos os primeiros em Pinhão a construir uma família homoafetiva com filhos adotivos. Nossa, que né? lindo. E o Juvenal perdeu o filho dele, né? Perdeu, mas ele tem um outro filho, né? Eu digo sempre para ele assim, questão de perder filho, eu digo, Juvenal, você só entregou, né? Porque, por exemplo, como você educou teu filho a quando tem uma coisa que não é dele devolver, você está devolvendo a Deus o que é dele. Então se acalma que seu filho está num lugar seguro. Porque eu tenho uma relação muito boa com a morte, sabe? Cara, eu não tenho. Eu tenho. Não, Eu estou sempre preparado para morrer. não tenho. Não consigo conviver com perdas. E eu sou a que mais perde nesse sentido na minha família, né? E eu sempre dou esses conselhos para ele, sabe? Apesar de toda a minha espiritualidade. Aliás, eu acho que a minha espiritualidade, a fé no Deus que eu acredito, que me mantém em pé, né? Mas eu sofro muito. Eu digo assim, eu não choro, mas a minha alma grita. Ele também teve um estado que ele passou por grande dificuldade e eu tentei ser mais que um irmão para ele. Também são 40 anos de amizade, né? E Juvenal acho que um irmão meu, né, de outras vidas, né? Então isso é importante para mim. A gente vai criando laços, Sim. né? E aí eu tenho esse amigo de 40 anos, mas eu tenho o Ricardo, que é um filho para mim também, né? Tipo, não saberia ver minha vida sem essas pessoas, sabe? Tenho o Marquinho, que é meu companheiro para tudo, meu filho que não tem vergonha do que eu sou, sabe? E sei lá, sabe, tem a Poliana, minha sobrinha, que ela me acompanha também, foi para Portugal comigo, me viajou, tem a Cecília, que está sempre comigo, então eu tenho muita gente gritando comigo o que é possível fazer, sabe? Os meus sonhos também alguém levanta a bandeira, e essas pessoas que levantam a bandeira comigo são pessoas que eu não gosto, eu amo, sabe? E isso para mim é muito gratificante. Eu sempre penso assim, ser um bandista é enfrentar uma situação que há um certo estado de que, pode que você não sofra um preconceito, mas há uma fofoca sobre você. E a fofoca, para mim, eu fico muito feliz quando fofocam de mim. É porque eu incomodo, Sim. né? E quando a pessoa quer fofocar de mim, ela quer me trazer no nível dela. É muito mais fácil ela me rebaixar ao nível dela do que ela subir ao meu nível, né? Então eu não sou um bandista por acaso, eu sou um cara que estuda Umbanda. Eu não sou pai de santo por acaso, eu estudo Umbanda. Então aqueles que fofocam, que dizem que eu estou errado, eles só querem me rebaixar o nível deles, sabe? Porque subir ao meu nível é difícil, eles não têm o conhecimento da Bíblia que eu tenho. Eles só escutam os salmos e as leituras na igreja, quem sabe, decorados, né? Eu conheço, eu fiz teologia, né? Então isso para mim é muito gratificante saber que alguém está fofocando de mim, porque ele não consegue chegar ao meu nível, então é mais fácil me rebaixar para estar um pouquinho acima de mim. Fofoquem o quanto quiser, né? E na minha questão, no meu ritual, na minha ritualidade da Umbanda, como você já assistiu, eu rezo para os pastores, nós rezamos para os pastores, nós rezamos para os padres, nós rezamos para todos os dirigentes, nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos a Ave Maria, nós rezamos Santo Anjo, porque Umbanda é a junção de tudo que o Brasil tem em questão de ritualizar, né? E Deus, ele não precisa de lugar, né? Você pode ritualizar em qualquer lugar, você agrada a Deus, né? Então, quem são as pessoas que de repente apontam o dedo para a gente? São só pessoas que só querem aparecer porque não conseguem chegar ao nosso nível, né? E eu digo assim para os fofoqueiros que falam da Umbanda como algo ruim, que bom que vocês estão falando. Quanto mais vocês falam, mais nós temos força para continuar ritualizando. E o meu grande respeito aos padres e pastores, porque é muito difícil conduzir pessoas, né? Mas eu sempre digo para os meus filhos de corrente,
nunca falem da Igreja Católica e nem de qualquer outra religião, porque tem que partir dos dirigentes dessa igreja, porque está na boca dos filhos o que eles não dizem. O que os católicos, o que os evangélicos e outras religiões dizem, que brigam conosco da Umbanda, não é o que o padre diz. O padre não prega essa maldade, nem o pastor, né? Então, às vezes, está mais nos filhos, nas pessoas que compõem essa igreja, esse credo, né? Então, acho assim que é o momento de alguém fazer isso, principalmente em Pinhão, fazer um encontro entre padre, pastores e pai de santo, para ver que não há maldade, Ecumenismo, não né? tem Não. inimizade entre nós. E sabe o que eu acho mais curioso, Cris? Que às vezes eu vou em alguns eventos, eles dizem assim, agora vamos abrir esse evento com o momento ecumênico. O momento ecumênico é o pastor e o padre. Aham. Todos falam do cristianismo, isso não é Uhum. ecumênico, né? Nós não existimos, mas não tem problemas, nós existimos sim, e vamos existir, né? E eu acredito que quando eu não estiver aqui, essa herança alguém vai tocar, né? E feliz da vida por saber tanto e precisar aprender tanto sobre todas as religiões, com meu grande respeito, né? E eu peço todo dia a Deus que os padres, pastores, pés de santos e outros dirigentes da igreja tenham força para fazer mudar a ideia desse povo que cada dia está tão ignorante, né? Meu Deus, cada vez mais, né? Parece que é uma regressão, assim, eu É acho. uma regressão. Se você observar os últimos acontecimentos, aí, os últimos anos, é como se o homem estivesse voltando ao primitivismo, né? Sim. Estevão Perfield, parece que é assim o sobrenome dele, ele fala muito disso, ele é um escritor norte-americano e ele escreve para o cinema e, né, e fala de uma questão militar também, né, e no momento histórico, assim, e ele fala muito dessa degradação do homem, né, em outras palavras, mas o que você entende da leitura quando lê os livros dele, você entende que ele fala muito dessa degradação do homem, né, e até onde o homem vai chegar, né, até onde que nós vamos lutar quem é o melhor, né, não existe o melhor, cada um Não. tem que fazer a sua parte no estado de amor, né. Eu acho que se o amor reinasse, as guerras diminuiriam, né? Nossa, com toda certeza, né? Pode até ser um lugar comum, mas eu não me importo com isso, né? O homem é o único animal que mata a própria espécie que não seja para sobreviver, né? E hoje a gente percebe, a gente faz muita, a gente recebe o boletim da polícia e assim, a gente fica estarrecido, porque chega num ponto, e que a gente debate muito, que a gente não pode deixar de se estarrecer mesmo, porque a partir do momento em que a gente deixa disso, a gente ficou frio, né? Sim. Você não se comove mais, mas é que é tanta coisa absurda, sabe? Uma das notícias aí recente que a gente fez e que o nosso editor, o Gilson, até comentava, a gente debatia isso na redação, né? Foi no Candói. Foi essa semana agora. Foi no Candói que foi preso um senhor por estupro de vulnerável. Você vê uma coisa, ele estuprou a enteada durante, acho que mais de 10 anos. Acho que dos 5, 6 anos aos 16 anos. Ela engravidou dele. E agora ele estava estuprando a própria filha. Como que você consegue imaginar isso? Sabe? É animalesco. Então você vê cada coisa, sabe? Que a morte, ou a violência, o assassinato banalizou de uma certa forma, que se eu não gostar do formato do teu óculos, eu me acho no direito de tirar a tua vida. Então, eu acho que isso é o maior exemplo de regressão mesmo que a gente está tendo, né? Guerra. A gente vê a guerra dentro, a gente traz a guerra para dentro da nossa casa. A gente traz não, né? Trazem a guerra para dentro da nossa casa e você está assistindo ali como se fosse um filme. E é bem isso que você fala. Então, Steven Pressfield, ele fala justamente disso, né? Dessas questões sociais, no viés totalmente diferente, que ele é um escritor americano, né? Mas ele traz essas questões, justamente isso que você falou, né? E eu vejo muito na escola, Cristina, as crianças, quando a gente chega, eles correm abraçar a gente. A criança não tem o preconceito nem Não, da pele, nem da questão não. sexual.
É o adulto que prega isso Sim. nele, né? E que pena, né? Eu nunca vi, às vezes, assim, uma criança praticar um preconceito contra mim ou contra o juvenal mesmo, que estuda na mesma sala, na mesma escola que eu, que trabalha na mesma escola que eu. A gente não sofre isso das crianças, né? E não vou dizer que a gente sofre dos colegas também, mas eu digo que e fora disso, que exista isso, que eu nunca presenciei isso e nunca sofri também esse preconceito, assim, explícito, mas se há algum preconceito, é do adulto, Com né? certeza. Então, eu acredito que, será que realmente a criança que aprende com o adulto, ou o adulto tem que olhar um pouquinho nas ações e práticas infantis e começar a aprender com ela? Eu acho que é a única maneira da gente reverter a situação. É na escola, porque a criança leva para dentro da Leva. casa. E às vezes eles chegam com questões, né? Tipo, professor, você é casado com homem? Né? Mas não com um preconceito. Sim, sim. Isso é para afirmar, porque às vezes o pai fez um É comentário em isso que eu ia casa, dizer. sabe? Ele ouviu Ele ouviu, né? de alguma forma. Mas o mais fantástico é que ele não se espanta, ele não fica se espantado se você diz, sou, né? Eu Eles amo assim, igual, eu acho lindo isso. e Você eles amar te o igual. abraçam. Quando você diz sou, eles não punem, eles te abraçam, sabe? Eles procuram o teu abraço. O gostoso é saber que a criança procura o teu abraço, sabe? E se nós aprendêssemos um pouquinho com a criança, a gente era tão mais feliz, né? Realmente. E como que foi assim para você fundar o primeiro terreiro? Eu acho que é o único em Pinhão. O fato de você levar, criar ou fundar o terreiro num sítio bem isolado, tem alguma coisa a ver? Não. A construção do terreiro num sítio é porque eu sou muito apaixonado pelos elementos Sim, naturais. sim, O fundo do meu sítio corre um córrego, eu sim. sou Lugar filho, lindo, gente, eu sou maravilhoso. filho da mãe da água, né? Então ali é o meu espaço, tem a pedra, tem as árvores, então tem todos os As elementos simbologias dos orixás. né, que contagia essa presença dos orixás, né? Porque Deus está na Sim, natureza, né? E essa representação de Deus é por meio desses orixás que a gente sim. acredita, né? Então não é porque eu tinha medo de construir no bairro e perturbar o vizinho. Nós somos um estado laico, né? Eu não posso defender, Teoricamente. né? Teoricamente, mesmo que seja Teoricamente. teoricamente, eu tenho que buscar na lei alguns meios de eu me defender, né? Se eu sou um estado laico, ninguém pode me julgar pela minha religião, Sim. né? Então eu não teria medo de colocar do lado da minha casa, ou na frente da minha casa, ou em qualquer bairro. Mas eu coloquei lá não por medo da sociedade, eu coloquei lá pelos elementos naturais que lá eu encontro, sabe? E fundar o primeiro terreiro em Pinhão, para mim, é uma vitória minha, né? Porque por mais que eu tive todas essas ajudas dessas pessoas que tiveram sempre comigo e estão comigo, eu sabia que eu tinha que reger tudo essa questão da ritualidade. Eu tinha que ensinar também para eles, porque estava mais de 30 anos na Umbanda, eles estavam começando, né? Alguns estavam começando. Então, é mostrar para Pinhão que é possível agradar a Deus de uma outra forma. E quem não quer agradar no terreiro e nem em nenhuma igreja, que agrade na natureza, né? Agrade a Deus fazendo bondade, né? Agrade a Deus sendo filho de Deus, né? E para ser filho de Deus mesmo, eu só tenho que praticar o amor, Com né? certeza. E aí eu não entendo como que as pessoas classificam quem é quem, de qual é a religião que é de Deus. Nós somos filhos de Deus, com livre-arbítrio de manifestar a sua presença de diferentes formas, né? Deus não desceu no mundo e construiu o primeiro prédio e disse aqui é uma igreja católica, que é evangélica, que é budista, né? Nós, homens, fomos construindo isso. E quem disse que foi Deus que escolheu que o meu templo é melhor? Sim. Por isso o meu imenso respeito por todas as religiões, sabe? Eu queria muito ter essa sintonia de se encontrar, falar disso, porque há um certo respeito muito grande disso e que as pessoas precisam parar, que padres e pastores e pais de santos não brigam, né? Eles se respeitam, né? E essa briga é uma briga social, às vezes, de quem está numa dirigência de um país, ou de um estado, ou de um município, ou de um bairro, né? Ou de uma escola, quem Sim. sabe, né? Então, parar de briga, né? Mas o terreiro, para mim, é minha segunda casa. O pinhauense vai?
o pinhauense vai na assistência. E lá, o mais incrível que pareça, os que estão na corrente de trabalho tem pinhauense. Mas a gente tem de Bituruna, Guarapuava, Prudentópolis, Candói e outros lugares vizinhos. E temos do Pinhão também. Hoje a gente vai somar um número de 60 participantes. Mas o pinhauense vai muito na assistência, assistir, né? Aí leva os seus comentários, benéficos e maléficos, a gente está preparado para todos eles, não importa. A gente vai continuar. Mas o que é mais interessante é que pinhauenses na nossa corrente, porque a gente não permite foto ainda da ritualística, algumas pessoas não querem enfrentar a questão social lá fora. Mas nós temos pessoas dentro da corrente de trabalho que servem a Igreja Católica, né? Nós temos homens dentro da corrente que é ministro da Eucaristia, mas ele não quer aparecer, né? Nós temos pessoas dentro da corrente que é evangélico, né? Mas ele não quer aparecer. E o nosso respeito, né? Com certeza. Por isso. Mas então o Pinhão, ele está acolhendo aos pouquinhos. E que abafando os preconceitos. Que bom, que bom. Porque tudo que choca, assim, é como um fogo de palha, né? Você chega, o que você, não o que choca, me expressei mais, o que você, de certa maneira, impõe. Agora, quando você começa devagar, é uma construção, é diferente. Esses dias chegou uma história para mim muito interessante, que uma pessoa falou assim, ó, estão rezando para que o terreiro acabe, né? Estão fazendo novenas. Falei, que maravilha, porque estão rezando para nós, né? Isso é muito bom. Da mesma forma que nós rezamos para eles, mas não para eles fecharem, mas para continuarem, nós não vamos fechar, vamos continuar rezando por eles, né? Porque senão não há uma troca de orações. Sim. Eles rezam para nós fechar, nós rezamos para eles terem mais força para entender que não precisa fechar, porque não é competir, né? E aí, nós tivemos até, tem gente que diz, se serve o demônio, né? Tem gente que diz isso pra gente. Mas, inclusive, tem gente que diz assim, ó, veja, esses dias eles tiveram um evento no terreiro onde não conseguiram tirar o demônio, chamaram o padre. Mas se eles dizem que a gente serve o demônio, por que a gente queria tirar, né? Então é muito doido isso, né? Por que não vem perguntar pra gente? Falta de conhecimento e ignorância, né? É uma questão de ignorância, né? E aí eu fico com muita pena dessas pessoas que fazem esses comentários, sabe? Cara, a internet traz tudo de estudo, você não precisa nem ir para a biblioteca hoje, né? Na sua casa, você entra na biblioteca pela internet. Pela internet. Qualquer biblioteca. No seu aparelho smartphone. Sim, né? Sim. Então, conheça um pouco de tudo esse universo. Mas, Cris, às vezes eu acho que a Umbanda não está pelo ato de eu ser Umbanda, mas pela cor da pele. Por que o kardecismo, ninguém diz, ele é espírita kardecista? Porque lá tem mais brancos, eurocêntrico. Né? Mas na Umbanda é uma religião de afros, sim, né? De africanos. Então o preconceito é com as raízes da Umbanda. É isso aí. Né? Por que os kardecistas não sofrem esse preconceito? Né? E nós umbandistas? Porque o negro ainda não conseguiu ganhar esse espaço, porque a cultura eurocêntrica abafa isso. E se nós não mostrar que é possível, nunca vai ser. Né? E eu quero mostrar que é possível. Está mostrando, Estou mostrando, fazendo bem. Estamos, né? Estamos. Você também. Estamos todos. Bom, pai, eu amanheceria aqui conversando com você. Eu também. Mas nós já temos outras conversas sempre, né? Temos, sempre. Vamos continuar conversando, né? Mas o Brahim está ali me olhando já e fazendo sinal que já estourou tempo. Então, para evitar que ele tenha muito trabalho na edição, então eu queria te agradecer. E eu vou contar uma coisa para vocês, ele não anda sozinho, veio uma comitiva com ele, estão todos ali. Todos. E vou contar também, vou te entregar, Marquito. Todas as palestras que eu tô, minha comitiva vai junto. Vai junto. E o Marquito, que é o companheiro, eu chamo ele de Marquito, né? O Marquinhos, ele tá ali. Ai, não dá para deixar, não pode cortar o topete dele e tudo mais, né? Então, cada um cuida de alguma coisa. Até aqui, não, vamos pôr uma mesa. Não, melhor uma poltrona e tal. Então, ele traz a comitiva de produtores. E eu quero agradecer, então, a todos eles que estão aqui, né? Tá o Ricardo, a Poli, o Marquito, a Cecília. E a João. O João. Oh. O João. Eu adoro esse nome.
João, que é o filho do Painel e do Marquito, né? Tá a Gabi ali, que trabalha comigo, né? E tá o Brahim ali. E eu aqui, né, pai? Então, eu queria agradecer mesmo, super feliz de você vir do Pinhão até Guarapuava para conversar conosco. Obrigada. Queria agradecer, então, a sua comitiva, né? Sejam todos bem-vindos e que seja a primeira de infinitas vezes, né? E eu queria agradecer, então, e queria deixar você à vontade. Eu só quero dizer assim, Cris, muito obrigado, né? Eu quero deixar um recadinho para Pinhão. Nós, umbandistas, não somos do mal. E mesmo que vocês, alguns possam ter essa impressão, podem ter certeza que sempre eu vou continuar rezando por vocês, porque eu me considero irmão de vocês. Vou rezar pelos padres, pelos pastores, pelos pais de santo, por todos, porque Pinhão é minha terra e eu vou continuar sendo umbandista lá mesmo, para sempre. Eu acho que enquanto não é um viver. recado só para opinião, é um recado aí para um universo, né? E amar vale a pena. Com certeza. Bom, então, eu acho que as palavras do Pai Nil valem como uma reflexão para cada um de nós. Então, por isso, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Continue ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br. Axé.